Você já parou para se perguntar por que algumas pessoas parecem prosperar e ter sucesso, mesmo sem uma educação financeira formal, enquanto outras, que podem trabalhar tanto quanto, se encontram lutando a vida inteira, sem nunca realmente progredir? A diferença, na maioria das vezes, reside em um segredo poderoso que a maioria das pessoas ignora completamente: os provérbios milionários escondidos nas páginas da Bíblia. Foi lá, naquele livro antigo, que descobri princípios que transformaram fundamentalmente não apenas minha maneira de pensar, mas também minha conta bancária. Isso não é um exagero. Quando comecei a aplicar esses princípios, tudo começou a mudar, minhas decisões se tornaram mais firmes, meus pensamentos mais claros, e meu relacionamento com o dinheiro deixou de ser um fardo para se tornar uma ferramenta para cumprir um propósito. E se você está aqui, não é por acaso. Esta mensagem tem o potencial de reestruturar sua vida financeira, emocional e espiritual. Mas há um detalhe importante. Você precisa ouvir até o final, porque o provérbio número 5 contém uma verdade que pode ser o ponto de virada em sua vida. Antes de começarmos, certifique-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui falamos sobre fé, propósito e como aplicar os princípios divinos no mundo real. Agora, vamos abrir o livro dos segredos. Provérbios para a prosperidade, a sabedoria de Salomão. Provérbio #1. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tudo começa aqui. Este versículo não é apenas decorativo, é o fundamento. Salomão, ao iniciar seu reinado, teve a oportunidade de pedir a Deus qualquer coisa: poder, fama, riquezas. Mas ele escolheu a sabedoria. Por quê? Porque ele entendeu que, com ela, todo o resto viria. Temer a Deus não é viver com medo, mas com consciência. É saber que nossas decisões têm peso espiritual. Quando você vive com o temor de Deus, não toma decisões impulsivas, não entra em negócios duvidosos, não gasta o que não tem. Você se alinha, ouve, espera. No mundo de hoje, isso soa como fraqueza, mas é poder, porque quem anda com Deus não precisa correr atrás do dinheiro, o dinheiro segue. Você quer estabilidade? Quer tomar decisões acertadas? Então comece aqui. E se isso já tocou seu coração, não pare. No final deste vídeo, você encontrará a playlist Leis Espirituais do Rei Salomão para a Prosperidade. Lá você entenderá como aplicar este fundamento em todas as áreas da sua vida, porque este primeiro passo apenas abre a porta. Provérbio #2. Mãos preguiçosas empobrecem, mas mãos diligentes trazem riqueza. Vivemos na era do tudo rápido, renda passiva em 7 dias, fórmulas mágicas para ganhar milhões sem esforço. Mas a Bíblia é clara, não se trata de velocidade, trata-se de consistência. A verdadeira riqueza é fruto da diligência, não da ansiedade. Os milionários bíblicos não eram impulsivos, eram consistentes. José, por exemplo, trabalhou por anos como escravo, depois prisioneiro, antes de chegar ao palácio. Hoje, muitos querem o palácio sem passar pelo processo, mas o que é construído com disciplina perdura. Muitos que fracassam financeiramente hoje o fazem não por falta de oportunidades, mas por desistirem cedo demais, porque confundem atividade com produtividade. Diligência é continuar semeando quando ninguém está olhando. É dizer não a uma compra hoje para dizer sim a um investimento amanhã. E se você está determinado a viver essa transformação, preste atenção. Criei um material especial com 10 segredos ocultos na Bíblia que podem acelerar seu crescimento financeiro.
Ele também inclui um desafio comprovado de 30 dias para ativar uma mentalidade de abundância. Este não é um livro qualquer, é um mapa espiritual para aqueles que querem parar de sobreviver e começar a prosperar. Encontre o link no primeiro comentário fixado. Um conteúdo enriquecedor espera por você lá, mas não estará disponível para sempre. É a sua vez. Provérbio #3: Os planos fracassam por falta de conselho, mas com muitos conselheiros eles têm sucesso. Não se trata apenas de ter ideias, trata-se de ter direção. E a direção não se obtém apenas no YouTube ou nas redes sociais. Nesta época em que qualquer um se autodenomina mentor, é urgente voltar ao conselho sábio, e não há conselho mais puro do que aquele que vem da sabedoria bíblica. Antes de começar algo, consulte. Antes de investir, busque luz. Você sabia que muitas startups que são referências globais hoje começaram com uma única reunião, um único conselho-chave? Não é bruxaria, é obediência prática. Salomão entendeu que grandes reinos são construídos com estratégia, não com emoção. É por isso que este versículo tem tanto poder. E se hoje você está prestes a tomar decisões importantes, pergunte, ou se busque conselheiros que também temem a Deus. Provérbio #4: Aqueles que guardam suas bocas preservam suas vidas, mas aqueles que falam precipitadamente veem a ruína. No tempo de Salomão, o Instagram não existia, mas este versículo parece escrito para hoje. Quantos sonhos foram destruídos por falar cedo demais, por anunciar uma vitória antes de ela se consolidar, por divulgar um projeto que ainda não tem raízes? Discrição não é covardia, é sabedoria. Há ideias que só prosperam se forem nutridas em silêncio. O próprio Jesus muitas vezes pedia àqueles que curava: não conte a ninguém. Por quê? Porque há um tempo para semear e um tempo para mostrar o fruto. Hoje quero lhe pedir algo especial. Se você está determinado a mudar sua maneira de falar, se vai guardar seus planos com sabedoria, escreva esta frase nos comentários como uma declaração: minha mente não é mais pobre, é sábia e próspera com Deus. Escreva com fé, deixe o céu ver, e sua mente acreditar. Provérbio #5: Todos os caminhos de uma pessoa lhe parecem puros, mas o Senhor pesa os motivos. Muitos de nós acreditamos que queremos prosperidade para ajudar nossa família, para ter uma vida melhor ou para cumprir um propósito. Mas este provérbio nos confronta com uma verdade incômoda: não somos tão puros quanto pensamos. Deus vê além de nossas belas palavras, Ele examina as intenções. O problema não é sonhar com riqueza. O problema é não saber como lidar com ela quando ela chega. Se seu coração não estiver limpo, a riqueza se torna uma arma contra você. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que começaram bem e acabaram destruídas pelo orgulho, ego, ganância. É por isso que este provérbio é tão crucial. Ele nos convida a pausar e examinar nossas verdadeiras motivações. Você quer dinheiro para ter poder sobre os outros? Para calar aqueles que duvidaram de você? Para provar algo? Isso não vem de Deus. Mas se você deseja crescer para abençoar, para semear, para glorificar o Senhor, então Ele mesmo o apoiará. Faça esta reflexão com calma. Pegue um caderno, ore, escreva. Seja honesto consigo mesmo. Não se trata de parecer espiritual, mas de ser. Deus não busca a perfeição, Ele busca a sinceridade. E quando encontra um coração justo, Ele abre as janelas do céu sem medida. Provérbio #6:
uma pessoa fiel será ricamente abençoada. A fidelidade não é popular. Não se torna viral. Mas no reino, é uma das sementes mais poderosas. Hoje, o audacioso, o inovador, o que quebra regras são recompensados, mas Deus abençoa aquele que permanece firme mesmo quando ninguém está olhando. Vi casos reais de pessoas que serviram em segredo por anos, que trabalharam sem reconhecimento, que foram fiéis no pouco, e quando chegou a hora, Deus as elevou de uma maneira que ninguém poderia explicar, porque Ele vê o que os homens não veem. A prosperidade não começa com um contrato multimilionário, começa com pequenas decisões corretas, dia após dia. Talvez você ainda não esteja vendo frutos. Você continua semeando, orando, fazendo a coisa certa, e nada parece se mover. Deixe-me dizer-lhe, Deus está vendo sua fidelidade, e Ele recompensa em seu tempo, não no nosso. Não pare de fazer o que é certo. Não se canse. Sua estação chegará. E se você está carregando um fardo pesado, uma dívida, uma luta em casa, uma crise que você não entende, convido a deixar seu pedido de oração aqui nos comentários. Este canal não é apenas ensino, é comunidade. Oraremos por você, e também o encorajo a orar pelos outros, porque quando oramos uns pelos outros, o fardo se alivia, a fé é ativada e o céu responde. Jesus disse, dai, e ser-vos-á dado, Lucas 6:38. Quando você ora por alguém, está semeando compaixão, e o próprio Deus se encarrega de retribuir em conforto, orientação e milagres. Não é emocionalismo, é um princípio espiritual, e os princípios do reino não falham. Escreva sua petição, mas também tire um minuto para apoiar outro, porque quando você dá, você recebe. Quando você levanta alguém, Deus começa a te levantar. Provérbio #7. A riqueza ganha rapidamente diminuirá, mas quem a junta pouco a pouco aumentará. O mundo lhe vende velocidade, lucros imediatos, resultados em 7 dias, mas a sabedoria bíblica é diferente. Deus lhe ensina que a verdadeira riqueza é como uma semente, requer tempo, cuidado e processo. O que é ganho rapidamente também pode ser perdido rapidamente. Você se lembra dos casos de pirâmides financeiras? Os famosos negócios milagrosos que só funcionam no começo? A história está cheia de pessoas que caíram porque queriam pular o processo. O chamado faraó do Bitcoin ofereceu dobrar investimentos em pouco tempo e acabou afundando milhares de famílias. A pressa é um inimigo silencioso da bênção. Quando você entende isso, muda seu foco. Você para de procurar o golpe de sorte e começa a construir com propósito. Você não precisa de resultados virais, precisa de resultados firmes. A riqueza duradoura não vem de repente, vem através da obediência consistente. Como diz Eclesiastes, há um tempo para tudo. Então, se você está semeando e ainda não vê resultados, não se desespere, o processo também faz parte da promessa. Provérbio #8. Como uma cidade cujos muros estão derrubados é uma pessoa que não tem autocontrole. Uma cidade sem muros nos tempos bíblicos era uma cidade vulnerável, aberta a saques, a ataques, sem proteção. E é exatamente isso que acontece com alguém que não controla suas emoções. No mundo financeiro, as emoções podem fazer você perder o que levou anos para construir. Quantas vezes tomamos decisões impulsivas porque estamos com raiva, ansiosos ou desesperados? Gastamos demais, nos endividamos, quebramos alianças, e depois vêm as lágrimas, o arrependimento, a frustração.
Mas a sabedoria de Deus nos chama a dominar nosso espírito antes de manusear o dinheiro. Isso não se consegue da noite para o dia, é um processo, mas começa com uma decisão: parar de reagir e começar a responder. Fale menos, ore mais, respire antes de assinar, pergunte antes de agir, porque quem governa seu interior tem autoridade no exterior. Este provérbio é fundamental para quem quer ter uma mente que produz prosperidade, porque não se trata apenas de números, trata-se de caráter. Provérbio #9. Um pouco de sono, um pouco de cochilo, um pouco de cruzar as mãos para descansar, e a pobreza virá sobre você como um ladrão. A preguiça tem formas sutis. Nem sempre é ficar deitado na cama. Às vezes é adiar o que você sabe que deveria fazer. É não responder e-mails, não fazer suas contas, não buscar novas oportunidades. E pouco a pouco, sem que você perceba, a escassez chega. Este provérbio nos confronta porque às vezes acreditamos que orar é suficiente, mas a oração sem ação é religião vazia. Deus abençoa aqueles que se movem, que acordam cedo, que arriscam, que estudam, que se esforçam, porque a fé sem obras é morta. Se você quer ver mudanças reais, precisa de rotinas reais. Estabeleça horários, crie metas semanais. Pare de depender da motivação e comece a depender da estrutura. A disciplina espiritual e a diligência prática são duas asas do mesmo voo. E nunca se esqueça, a sabedoria bíblica não é apenas para meditação, é para aplicação, para uso diário, porque o reino de Deus é movimento, e você foi chamado para avançar. Provérbio #10. Honra ao Senhor com a tua riqueza, com as primícias de todas as tuas colheitas. A prosperidade bíblica começa com a honra, não com técnicas, não com estratégias humanas. Deus nos ensina que quando colocamos em primeiro lugar o que vem dele, todo o resto se alinha. Honrar a Deus com suas finanças não é uma tradição religiosa, é um ato de fé. É dizer a Ele: confio mais em Ti do que em meu próprio controle. Este princípio foi distorcido por muitos, mas permanece verdadeiro. Não se trata apenas de dizimar ou ofertar, trata-se de entender que o dinheiro não deve governar sua vida, Deus deve. Cada vez que você prioriza o Senhor com o que tem, seu coração é ordenado, e Deus honra aqueles que o honram. Hoje quero fazer um convite especial. Se este canal tem sido uma bênção para você, considere juntar-se ao clube de membros. É uma forma de semear em boa terra, de apoiar a missão de expandir o reino por meio de ensinamentos práticos, profundos e transformadores. Como membro, você terá acesso antecipado a vídeos exclusivos, estudos inéditos e se tornará alguém que não apenas recebe, mas semeia uma bênção. Clique no botão Seja Membro ou encontre o link na descrição. Juntos, podemos continuar alcançando vidas, porque quando uma pessoa decide investir no eterno, o céu responde de maneiras inesperadas. Provérbio #11. Um coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Vivemos nos comparando. As redes sociais nos colocaram em uma competição invisível onde todos parecem ter mais sucesso, mais viagens, mais dinheiro, mas o que não se vê é o que muitos estão sacrificando para manter essa imagem. A Bíblia é clara: a inveja não apenas corrompe a alma, mas também danifica o corpo. Este provérbio não é poético, é prático. Quanto mais você compara seu caminho com o dos outros, menos pode avançar no seu próprio. A sabedoria bíblica nos chama a nos concentrarmos em nossa própria corrida, no que Deus nos deu, sem olhar para o lado, porque enquanto você perde tempo desejando o que outro tem,
negligência o que poderia multiplicar em suas próprias mãos. Um estudo de Harvard mostrou que as redes sociais aumentam a depressão precisamente por causa da comparação constante. Não deixe que isso consuma a sua paz. Seja mais grato, compartilhe menos, olhe menos para o que os outros têm e comece a trabalhar no que você pode desenvolver. Provérbio #12. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Sua boca é uma fábrica de destinos. Cada palavra que sai de você constrói ou destrói no mundo espiritual. Falar é semear, e este provérbio deixa claro: suas palavras definem seu futuro. Quantas vezes dizemos frases como: o dinheiro não é suficiente para mim, estou sempre em crise, nunca vou sair desta. Palavras como essas são sementes que germinam. Se você quer ver uma mudança em suas finanças, comece com o que sai da sua boca. Declare o que a Bíblia diz, não o que o medo grita. Um exercício prático: todas as manhãs, declare em voz alta o que Deus já disse sobre você. Eu sou a cabeça e não a cauda. Meu Deus suprirá todas as minhas necessidades. Tenho sabedoria divina para tomar decisões. Isso não é autoajuda, é ativação espiritual. A fé para prosperar começa em sua voz. Provérbio #13. Quem é bondoso com os pobres empresta ao Senhor, e Ele o recompensará pelo que fez. A lógica humana diz: se tenho pouco, devo economizar. Mas o reino de Deus funciona ao contrário: quem dá, recebe. Este provérbio revela um segredo que muitas vezes ignoramos. Quando você ajuda alguém que não pode retribuir, o próprio Deus se encarrega de sua recompensa. Você sabia que o ator Denzel Washington financiou universidades inteiras para jovens desfavorecidos? Ele disse que quanto mais você dá, mais você recebe, mas não é mágica, é um princípio espiritual. Dar quebra a mentalidade de escassez, conecta você com o caráter de Deus, e isso ativa a verdadeira prosperidade. Você não precisa ter muito para começar. Às vezes, uma refeição, um conselho, uma oração, isso é suficiente. Seja generoso com o que você tem hoje, porque o que você semeia na necessidade, Deus multiplica na abundância. Provérbio #14. Obter sabedoria é melhor do que ouro, obter entendimento é mais precioso do que prata. O mundo corre atrás do ouro, mas a Bíblia diz que há algo melhor: a sabedoria. E é verdade. De que adianta ganhar dinheiro se você não sabe como administrá-lo? Investir se você não sabe quando parar? Crescer se você não consegue sustentar seu crescimento? O autor Nassim Taleb, em seu livro Antifrágil, fala sobre como algumas pessoas prosperam no caos porque têm uma mentalidade flexível e sábia. Muitos desses princípios vêm da sabedoria bíblica. Não é coincidência, porque o que Deus estabeleceu, o mundo apenas tenta imitar. Faça da sabedoria seu maior investimento. Leia, estude, ore, cerque-se de pessoas que temem a Deus e andam com propósito, porque o conhecimento do reino produz frutos duradouros. Provérbio #15. Ande com os sábios e se torne sábio, mas o companheiro dos tolos sofre dano. As pessoas ao seu redor estão moldando sua mente, quer você queira ou não. Se você vive cercado de queixas, mediocridade e medo, acabará falando da mesma forma, pensando da mesma forma e vivendo da mesma forma. Mas se você anda com os sábios, com pessoas que temem a Deus, que têm visão, que agem com princípios, sua vida muda. Faça uma limpeza. Avalie seus círculos. Eles te impulsionam ou te seguram? Eles te edificam ou te arrastam para baixo?
Eles te aproximam do seu propósito ou te distraem dele? Às vezes, o maior ato de fé é fechar certas portas, mas quando você o faz, Deus o conecta com pessoas-chave, porque a sabedoria de Deus para empreendedores, para famílias, para decisões também flui através dos relacionamentos. Provérbio #16. Na casa do sábio há provisões de comida e azeite de escolha, mas uma pessoa tola devora tudo o que tem. Já aconteceu com você que o dinheiro vem e vai como água por entre os dedos? Este provérbio fala sobre isso. A pessoa sábia economiza, administra, armazena para o futuro, mas o tolo gasta tudo assim que recebe. Hoje, vivemos em uma geração de consumo. Tudo é compre agora, pague depois. Mas isso não é liberdade, é escravidão. E muitos estão presos em dívidas por não aplicarem este simples princípio. Ter mais não o torna rico, saber usar o que você tem, sim. E o sábio, diz a Bíblia, sempre tem algo guardado, algo preparado, porque não vive para impressionar, mas para durar. Provérbio #17. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Em todos os seus caminhos submeta-se a Ele, e Ele endireitará as suas veredas. Esta é uma das promessas mais poderosas e mais ignoradas. Confiamos em nossos números, nossas projeções, nossos cálculos, mas e se o plano de Deus não for o que você tinha em mente? Às vezes, o que parece seguro é uma armadilha, e o que parece incerto é a porta certa. A única maneira de discernir isso é reconhecendo a Deus a cada passo. Ore, espere, pergunte. Não haja apenas para depois pedir a Deus que abençoe sua decisão. Ouvi testemunhos de pessoas que estavam prestes a fazer grandes investimentos, oraram, sentiram paz e depois descobriram que o negócio era uma fraude. Deus guia, mas apenas se você o buscar primeiro. Se você está enfrentando uma decisão financeira, dedique um dia ao jejum, à oração e à escuta, porque quando você confia mais em Deus do que em seu plano, Ele endireita o que parecia torto. Provérbio #18. Quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas quem odeia a correção é estúpido. Aceitar a correção não é fácil, mas é necessário. Este provérbio é forte, direto, e é assim porque o orgulho pode arruinar mais rápido que a pobreza. Quando alguém não aceita a correção, fecha a porta para o crescimento. Você já viu empreendedores que perderam tudo porque não ouviram os avisos? Ou líderes que se achavam intocáveis e acabaram sozinhos? Todos nós precisamos de pessoas que nos digam a verdade, mesmo que doa, e todos nós precisamos de humildade para recebê-la. Deus corrige aqueles que Ele ama, e se você está sendo confrontado hoje, agradeça a Ele, porque essa correção pode evitar uma queda futura. Provérbio #19. Com sabedoria se constrói a casa, e com entendimento ela se estabelece. Com conhecimento seus cômodos são preenchidos com tesouros raros e belos. Este provérbio nos lembra que a casa representa mais do que um lugar físico, é sua família, sua empresa, seus projetos. E eles não são sustentados pela emoção, mas pela estrutura, sabedoria e estratégia. Você já viu a série Minimalistas na Netflix? Ela fala sobre como menos pode ser mais e como, muitas vezes, o que mais pesa na vida são coisas desnecessárias. O mesmo acontece em nossas casas, cheias de coisas vazias de propósito. Uma casa próspera quando a ordem espiritual, emocional e financeira, quando os papéis são claros, quando o orçamento é respeitado, quando Deus é honrado. Essa é a casa que perdura. Provérbio #20.
Uma herança obtida apressadamente no início não será abençoada no final. Algumas pessoas querem tudo agora, e quando conseguem, não sabem como sustentar. Há heranças que destroem porque chegaram antes da hora certa. Este provérbio nos adverte que o que vem rapidamente e sem processo não tem a bênção de Deus. As startups mais sólidas do mundo levaram anos para se tornarem lucrativas. Elas iteraram, testaram, falharam, aprenderam e, no final, construíram algo que dura. O mesmo se aplica a você. Se Deus ainda não lhe deu o que você pediu, é porque Ele está trabalhando em você para que você possa sustentá-lo. Não se frustre, em vez disso, agradeça pelo processo. Provérbio #21. Ora, a fé é a confiança naquilo que esperamos e a certeza daquilo que não vemos. Fé não é um sentimento, é uma convicção. É olhar para sua conta vazia e dizer: Deus provê. É ver portas fechadas e acreditar que o céu está trabalhando. Este versículo de Hebreus não é motivação, é uma estratégia espiritual. É como operam aqueles que andam no reino. Alguns oram, mas não agem, outros agem, mas não oram. Mas a sabedoria bíblica nos ensina que a fé sem obras é morta, e as obras sem fé são vazias. Prosperar materialmente requer ativar o espiritual, fé para abrir negócios, fé para sair das dívidas, fé para semear mesmo quando parece não haver mais nada. Todos os dias você tem uma oportunidade: reclamar ou andar com fé. Não deixe o medo governá-lo. O medo paralisa, a fé mobiliza. Quando você coloca sua fé em ação, Deus responde, talvez não como você esperava, mas sempre melhor do que você imaginava. E se hoje você sente que esta mensagem é para você, eu lhe dou este desafio: acorde amanhã, fique na frente do espelho e declare: sou equipado por Deus para prosperar com propósito. Faça isso por 7 dias seguidos. Você verá como algo começa a se mover dentro de você. Provérbio #22. Melhor é a pessoa pobre que anda em integridade do que a pessoa rica que é perversa em seus caminhos. Hoje o mundo lhe diz: faça o que for preciso para alcançar seus objetivos. Mas Deus diz: faça o que é certo, mesmo que lhe custe. Este provérbio corta como uma espada porque nos confronta com nossas decisões diárias. Você prefere um atalho ou uma bênção duradoura? Muitas pessoas vão longe trapaceando, manipulando, mentindo, mas o fim nunca é bom. Negócios fracassam, famílias são destruídas, consciências se endurecem. Mas quem anda em integridade, mesmo que pareça avançar mais devagar, é sustentado pelo próprio Deus. A integridade te protege quando ninguém está olhando. Ela protege sua reputação, sua casa, sua paz, e mais do que isso, te posiciona para receber bênçãos que não podem ser compradas nem negociadas. Porque quando seu caráter honra Deus, Deus honra seus caminhos. Lembre-se disto: ganhos ilícitos acabam sendo uma maldição disfarçada, mas a obediência traz prosperidade que não acrescenta tristeza, como diz Provérbios 10:22. Provérbio #23. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se ressinta da sua repreensão, porque o Senhor disciplina aqueles que ama, como um pai o filho em quem se deleita. Certamente dói ser corrigido por Deus, não é confortável, mas é um dos mais belos sinais de que Ele não o abandonou. Este provérbio nos lembra que há amor na disciplina, direção na dor, propósito nos desvios. Você sabia que Percy Spencer, inventor do micro-ondas, descobriu sua invenção por engano?
Ele estava trabalhando em outro projeto e acabou revolucionando o mundo. É assim que Deus usa seus fracassos como portas para novos destinos, desde que você esteja disposto a aprender. Muitos veem as crises como castigos, mas às vezes são treinamentos. Elas te preparam, te lapidam, te quebram para te reconstruir melhor. É assim que Deus forma seus filhos, não com atalhos, mas com profundidade. Se você está passando por um momento difícil, não fuja. Peça discernimento. Pergunte: o que estás formando em mim, Senhor? Porque quando você entende o porquê do seu processo, pode andar com paz mesmo no fogo. Provérbio #24. Os justos levam uma vida irrepreensível, bem-aventurados são seus filhos depois deles. O que você faz hoje não é apenas para você. Este provérbio nos fala do poder do legado. Quando você anda em justiça, está semeando para seus filhos, seus netos, para gerações que talvez nem conheça. Sua obediência hoje pode mudar histórias inteiras. Não é apenas uma questão de dinheiro, é sobre mentalidade, espiritualidade, fé. Seus filhos o verão orando, perseverando, lutando sem desistir, e isso vale mais do que qualquer herança material. É uma mentalidade de abundância espiritual e emocional que se transmite pelo exemplo. Você percebe o peso da sua caminhada? Cada decisão que você toma constrói o terreno onde outros pisarão. Você não precisa ter tudo resolvido, só precisa ser fiel, porque sua fidelidade hoje é a segurança dos outros amanhã. E se esta mensagem tocou algo em sua alma, escreva nos comentários com fé: eu declaro que meu legado será abençoado pela minha obediência hoje. É uma declaração profética. Escreva: acredite e ative, porque quando você confessa com sua boca o que Deus semeou em seu espírito, o céu se alinha com seu propósito. Provérbio #25. A bênção do Senhor traz riqueza, sem trabalho penoso por ela. Esta é a conclusão e a chave. Muitos buscam a riqueza a qualquer custo, mas a verdadeira prosperidade vem de uma única fonte: Deus. E o mais belo é isto: quando Ele abençoa, não há consequências ocultas, nem vazio, nem ansiedade, apenas paz. Salomão tinha tudo: ouro, palácios, sabedoria, honra, mas o que fez a diferença foi a origem de sua bênção. Não veio de guerras ou armadilhas, veio de Deus, e por isso ele a sustentou por décadas. Quando Deus abençoa, Ele também sustenta, protege, apoia. Não é uma fórmula mágica, é um relacionamento vivo. Quanto mais você anda com Deus, mais entende que não precisa correr atrás do dinheiro, só precisa seguir o doador, porque quem anda com Ele nunca falta o essencial. E se você chegou até aqui, entenda isto: você está mais perto de viver a abundância com que sonhou, mas tudo começa com a entrega. Dê a Deus o controle de suas decisões financeiras. Deixe que Ele seja seu conselheiro, seu provedor, sua paz. Conclusão: seu caminho para a transformação. Você acaba de receber 25 princípios eternos que podem mudar completamente sua maneira de pensar, agir e viver em relação ao dinheiro, à sabedoria, à fé e à prosperidade. Mas tudo isso será inútil se você não o aplicar. Ore, anote, reflita e haja, porque Deus abençoa aquele que ouve, mas também aquele que obedece. Se este conteúdo tocou, não saia sem fazer duas coisas muito importantes. Deixe seu pedido de oração abaixo nos comentários. Estaremos orando por você. Este canal é uma comunidade de fé. E não se esqueça de escrever também:
Eu declaro que meu legado será abençoado pela minha obediência hoje. É um ato profético, uma semeadura espiritual em seu futuro. Lembre-se também que no final do vídeo, você tem acesso direto à playlist Leis Espirituais do Rei Salomão para a Prosperidade. Lá você aprenderá como aplicar tudo o que vimos hoje com mais profundidade e direção prática. E se ainda não o fez, inscreva-se no canal, compartilhe este vídeo com alguém que precisa de uma palavra como esta e ative as notificações para continuar aprendendo. Pense nisso. Quem você conhece que precisa ouvir isso hoje? Envie para eles agora mesmo. Que Deus o abençoe em todas as áreas de sua vida, e prepare-se, porque o melhor ainda está por vir.